Imagine que você está no meio do deserto, sob um sol escaldante, com a temperatura beirando os 50 graus Celsius. Agora pense em estar fora da Terra, no espaço, cercado por bilhões de estrelas que liberam energia a milhões de graus. E mesmo assim, você morreria congelado. Como é possível? Estamos rodeados por fontes absurdas de calor, como o Sol, cuja superfície atinge mais de 5.500 graus Celsius, e mesmo assim, fora da nossa atmosfera, impera um frio quase absoluto. Um paradoxo intrigante: calor por todos os lados, mas um universo congelante. Neste vídeo, vamos mergulhar em um dos maiores contrastes do cosmos. Por que o universo é tão frio se está cheio de estrelas incandescentes? Como a ciência mede essa temperatura? E o que faz a Terra ser uma exceção térmica quase milagrosa no meio desse vácuo hostil? Para entender esse mistério, precisamos primeiro encarar um dado fundamental. A temperatura média do universo é de apenas 2,7 Kelvin, ou cerca de menos 270,45 graus Celsius. Esse valor foi medido com precisão por instrumentos como o satélite COBE, Cosmic Background Explorer, lançado pela NASA em 1989. O COBE detectou a radiação cósmica de fundo, um tipo de eco térmico do Big Bang que nos mostra como era o universo em seus primórdios, extremamente quente e denso. Com o passar do tempo, o universo se expandiu e, com isso, a energia se dispersou. Resultado: a temperatura caiu vertiginosamente até alcançar esse frio quase absoluto. Mas se isso é verdade, então como explicar que estrelas, galáxias e até planetas ainda irradiem tanto calor? A resposta está na forma como o calor se move pelo espaço. E por que o espaço, na verdade, não é um bom condutor de calor? Diferente do que muita gente pensa, o espaço não tem uma temperatura ambiente. Isso porque temperatura, na física, depende do movimento das partículas. E no vácuo quase perfeito do espaço, praticamente não há partículas. O calor, como o conhecemos, não consegue se espalhar sem matéria. Aqui na Terra, sentimos calor porque o ar ao nosso redor aquece e transfere energia para o nosso corpo, por condução e convecção. Já no espaço, essas formas de transferência térmica simplesmente não funcionam. Só resta um caminho para o calor: a radiação. E é por meio dela que a luz e o calor do Sol viajam os 150 milhões de quilômetros até nós. Essa radiação se propaga em ondas eletromagnéticas, como luz visível, raios ultravioleta e infravermelhos, que não precisam de partículas para se mover. Quando essas ondas atingem um objeto, como um planeta ou a pele de um astronauta, são absorvidas e aquecem a superfície, mas o espaço ao redor continua completamente frio. Na prática, isso cria um cenário bizarro. Sob luz solar direta, a temperatura no espaço pode passar dos 120 graus Celsius, enquanto na sombra imediata pode cair para 180 graus Celsius abaixo de zero. Foi exatamente isso que os astronautas constataram durante as missões espaciais.
Por isso, os trajes usados por eles são brancos, refletindo parte da radiação solar, e possuem camadas internas que regulam a temperatura do corpo por radiação controlada. Quando um astronauta entra na sombra, ele não congela instantaneamente. O calor acumulado em seu corpo e no traje é liberado aos poucos. O próprio astronauta passa a irradiar calor, mas essa energia é insignificante diante da radiação solar. Sem um traje adequado, o corpo humano não teria como lidar com essas variações extremas. Isso nos mostra que, no espaço, não é o ar que te congela ou te queima, é o quanto de radiação você absorve ou emite. Vamos a um exemplo clássico: Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Lá, o lado iluminado pode atingir 430 graus Celsius, mas o lado em sombra despenca para 180 graus Celsius abaixo de zero. Isso acontece porque Mercúrio quase não tem atmosfera e, sem ela, não há redistribuição do calor. A radiação solar atinge diretamente a superfície e se dissipa rapidamente no vácuo. Agora, Vênus é mais distante do Sol do que Mercúrio, mas é muito mais quente. Sua temperatura média é de cerca de 462 graus Celsius em toda a superfície. O segredo? A atmosfera, composta principalmente de dióxido de carbono e 90 vezes mais densa que a da Terra, a atmosfera de Vênus cria um efeito estufa extremo. A radiação entra, aquece o solo e parte dela tenta escapar na forma de radiação infravermelha, mas fica presa, aquecendo ainda mais o planeta. Um verdadeiro caldeirão cósmico, onde o calor não escapa. A Terra, por sua vez, é um equilíbrio delicado entre distância do Sol, composição atmosférica e gravidade. Recebemos a radiação solar na dose certa. Nossa atmosfera atua como um escudo e um regulador térmico. Ela filtra radiações nocivas, como os raios ultravioleta, mas permite a entrada de luz visível e parte da radiação infravermelha. Além disso, o calor é redistribuído na atmosfera por convecção e conduzido pelas moléculas de ar, criando o clima que conhecemos. O resultado é uma temperatura média global de cerca de 15 graus Celsius. À noite, essa temperatura cai, mas não drasticamente, graças à retenção de calor pela atmosfera. E ainda há um detalhe importante: a Terra também emite calor do seu interior. O núcleo terrestre, com mais de 6.000 graus Celsius, libera energia geotérmica que chega até a crosta por condução e convecção, contribuindo para o nosso balanço térmico. Sem esse equilíbrio, a Terra poderia ser tão inóspita quanto a Lua. Nosso satélite natural, que não tem atmosfera, alcança 127 graus Celsius sob a luz solar direta e despenca para 173 graus Celsius na sombra. O mesmo vale para a Estação Espacial Internacional, que orbita a cerca de 400 quilômetros da superfície terrestre. Ela também enfrenta extremos térmicos. A única forma de controle de temperatura é via tecnologia, com sistemas de aquecimento e refrigeração que lidam diretamente com a radiação solar. Tudo isso nos mostra que o calor no espaço não se comporta como estamos acostumados. Ele só se manifesta onde existe matéria para absorvê-lo. O espaço em si não tem calor.
A temperatura de menos 270 graus Celsius do espaço profundo é uma estimativa com base em um corpo hipotético em equilíbrio térmico com a radiação cósmica de fundo. Essa radiação, aliás, é a chave para entendermos a temperatura do universo. Trata-se da luz remanescente do Big Bang, que se espalhou por todos os cantos do cosmos e hoje é detectável em todas as direções. Essa radiação está na faixa do micro-ondas e tem uma temperatura medida de 2,725 Kelvin. E o mais incrível, ela não aquece o espaço porque o espaço é um vácuo. Ela só aquece se encontrar algo no caminho, como uma antena, um satélite ou um planeta. Portanto, quando falamos em temperatura do espaço, estamos falando da capacidade de objetos absorverem ou emitirem radiação. Um objeto no vácuo, sem fontes próximas de energia, vai perder calor por radiação até esfriar. Mas se ele estiver perto de uma estrela, vai aquecer rapidamente. Tudo depende da distância e da exposição. Na física, corpos mais quentes naturalmente irradiam calor para os mais frios, buscando o equilíbrio. É como um jogo de empurra-empurra térmico que acontece mesmo no vácuo. Esse processo se chama equilíbrio térmico radiativo e é o princípio que regula a temperatura de qualquer corpo celeste. Se você colocasse um satélite em órbita de uma estrela distante, ele começaria a absorver fótons e aquecer. Se afastasse esse mesmo satélite para uma região mais escura do espaço, ele começaria a perder calor. O espaço não aquece nem esfria por si só. Ele apenas permite que o calor viaje por radiação. É um palco neutro, onde o espetáculo térmico depende dos atores presentes. E é justamente por isso que o universo, apesar de parecer frio, não tem uma temperatura única ou fixa. Por fim, precisamos reconhecer o papel crucial da atmosfera terrestre. É ela que regula esse intercâmbio térmico com o espaço. A pressão atmosférica é um fator-chave. Quanto mais alta a altitude, menor a pressão e mais difícil é aquecer o ar. É por isso que em montanhas sentimos mais frio, não porque estamos mais perto do espaço, mas porque há menos ar para conduzir e reter calor. Nossa atmosfera tem camadas bem definidas, como a troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera, cada uma interagindo de forma diferente com a radiação solar. Na estratosfera, o ozônio absorve raios UV e aquece a camada. Na termosfera, a radiação é tão intensa que as moléculas raras ali presentes podem alcançar temperaturas superiores a 1000 graus Celsius, e é exatamente nessa camada que orbita a Estação Espacial Internacional. Um exemplo perfeito de como temperatura no espaço depende do que está sendo medido e onde. E é nesse cenário que a Terra se destaca como um verdadeiro oásis térmico, em meio ao deserto gelado do cosmos. Um planeta capaz de manter o equilíbrio delicado entre o calor que entra e o que sai. Um lugar onde a vida pôde florescer graças a uma combinação. Precisa de atmosfera, distância do Sol, composição química e movimento geológico. O universo pode ser frio, mas aqui, neste ponto azul pálido, encontramos calor suficiente para viver, evoluir e explorar os mistérios do espaço. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais curiosidades sobre o cosmos. Deixe no comentário sua opinião.